O famoso verbo to be. O que é? Onde vive? De que se alimenta o famoso verbo to be? Hoje, nesse vídeo. Hello, my friends! Aqui é o Teacher De Luca e nesse vídeo eu vou falar para você como que a gente utiliza o verbo to be, para que serve e tudo o que você não aprendeu sobre o maldito verbo to be. Com certeza você já ouviu falar sobre o verbo to be, mas a maioria das pessoas ainda tem dificuldades ou a gente não vê aqueles detalhes que a gente gostaria, a gente ouve por aí, não presta muita atenção e não tem explicações claras. Então nesse vídeo vamos deixar tudo bem simples. Como utilizar o verbo to be. Antes, já segue aqui o nosso canal, já se inscreve, já deixa seu like para dar aquela força e no final do vídeo, se você gostar e tiver interesse de fazer aulas ao vivo, temos um curso exclusivo com notícias, aulas gravadas e aulas ao vivo semanalmente e o link está aqui na descrição. É só clicar lá e conferir, beleza? E nas redes sociais, @teacherdeluca e @dailytalks para você não perder nenhum conteúdo de inglês, beleza? Vamos lá então falar sobre o nosso grande amigo, my best friend, verbo to be. Então, primeiramente, o que é to be? To é uma palavrinha, uma partícula que a gente coloca na frente de qualquer verbo para falar o verbo na forma básica, no infinitivo. O que é isso? É o verbo do jeito que ele nasceu. Em português, a gente faz isso com o R no final do verbo. Por exemplo, comprar, jogar, trabalhar, beber, sorrir. Então, esse verbinho com o final R é o verbo no infinitivo. E aí, quando a gente coloca ele numa frase, a gente vai variando o verbo de acordo com o que a gente quer falar. Por exemplo, eu trabalho todo dia. Eu trabalhei ontem. Certo? Mas no infinitivo, o verbo é com o to na frente. Então, trabalhar, que é o verbo work, na verdade é to work. Desse exato jeito, trabalhar é to work. E o verbo be, a gente chama de be, mas quando do jeito que ele é to be. E significa ser, é o verbo ser. Ou é o verbo estar. Então a gente tem duas traduções principais aí para o verbo to be. Ser ou estar. Então tudo que você quiser falar referente a esses verbos, você vai usar o verbo to be. Então, exatamente a expressão to be é exatamente a palavra ser ou exatamente a palavra estar. Por exemplo, eu quero ser professor. I want to be a teacher. No meu caso, eu já sou professor. Então, eu vou falar uma frase diferente. Vou falar, eu sou professor. I am a teacher. Já vou explicar essa parte. Mas, to be é ser ou estar. Então, eu quero ser professor. I want, eu quero. To be, ser a teacher, professor. I want to be a teacher. Eu quero ser professor. Então, to be é exatamente o verbo ser e exatamente o verbo estar. Do jeito que o verbo nasceu, é o verbo no infinitivo. E aí, quando a gente coloca ele numa frase, conjugando presente, passado, futuro, por exemplo, eu, tananã, professor. Eu não falo eu ser professor. Eu ser um professor. Não. Eu sou professor. Eu sou um professor. Você ser professor. Não. Você é professor. Então, a gente também muda em português e a gente vai mudar em inglês. Na maioria dos verbos é um pouco mais simples, mas com o verbo to be a gente tem uma leve variaçãozinha. Não tanto quanto no português, mas a gente tem então 3 formas de conjugar o verbo to be no presente. Hoje vamos falar só do presente para ser mais breve, mais simples e mais direto. Beleza? Então, o verbo to be é o verbo romântico, é o verbo que as conjugações formam a palavra amareis. Amareis. Que na verdade não é amareis, é am, are, is. Repete aí. Am, are, is. Então, para cada pessoa, eu vou utilizar um desses 3. Dependendo da pessoa, eu vou usar am, dependendo da pessoa, eu vou usar are, dependendo da pessoa, eu vou usar is. Que significa, né? Sou, é, somos, são. Então, dependendo dessa variação, a gente vai também fazer essa variação em inglês, dependendo da pessoa.
certo? Então vamos lá, no presente simples, que é falar eu sou, você é, nós somos, eles são. Como que a gente faz isso com o verbo to be? Primeiro eu tenho eu, I. E eu sou, então é I am. Então, para I, a única pessoa que vai levar o am é o I, eu. Então, eu sou, I am. Ou eu estou, I am também. Como é que a gente vai saber? Pelo contexto. Então, se eu falo assim, I am happy today. Eu estou feliz hoje. Eu não falo eu sou feliz hoje. Então, na maioria das vezes, a gente sabe pelo contexto. Independente de se você vai conseguir fazer essa tradução ou não, ele vai ser eu sou ou eu estou. Beleza? Próximo. Você é ou você está. You are. You are. Vai repetindo aí. I am. You are. He, she, it. Então a gente tem ele, ela e o it, que significa ele ou ela. Já vamos falar dele. Então, quando eu quero falar ele, ela, a gente vai usar o is em inglês, né? Então, he is, she is, it is, que significa ele é ou ela é. Ou ainda isso é. Então, o it, brevemente, ele é ele ou ela quando não é uma pessoa. Por exemplo, eu moro no Brasil. Ele é um ótimo país para se morar. Então, o Brasil eu troquei por ele na segunda frase para eu não repetir Brasil. E em inglês, como o Brasil não é uma pessoa, eu não vou falar he, eu vou falar it. Então, o ele vira it quando não é pessoa. Então, para lugares, animais, coisas, ok? Vamos lá. E aí a gente tem nós somos ou nós estamos. We, nós, we are. We are, nós somos. We are. E vocês são you are. Ou vocês estão, you are. Eles são, eles estão, they are. They are. Beleza? Então, esse é o verbo to be. Do jeito que ele nasceu, ser, estar é to be. E quando eu conjugo, para cada pessoa tem uma forma. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor. Aqui é legal ver um detalhezinho quando a gente fala profissão. Em português a gente fala direto. Eu sou professor. Em inglês a gente fala eu sou um professor. Quando é no singular, né? Quando é um professor só. Se eu falar nós somos professores, aí vai ser a tradução direta similar ao português. We are teachers. Mas no singular, quando é uma pessoa, a gente coloca então a teacher. I am a teacher. Beleza. Outra frase aqui. Ela está aqui. É o verbo estar. Então, a conjugação lá. Verbo romântico. Amareis. Am, are, is. Então, ela está aqui. She is here. She is here. E aí eu tenho eles são engraçados. É o verbo ser. Eu sou, ele é, eles são. I am, eu sou. Eles são, they are. They are funny. They are funny. They are funny. Eles são engraçados. I am a teacher. She is here. They are funny. Exemplos aí do verbo to be. Então, temos essas três conjugações. Am, is e are no presente. Tá? Se eu quero falar passado, por exemplo, antigamente eu era triste. Eu era feliz. Eu era engenheiro. Nesse caso, eu era aluno do teacher João. Nesses casos, eu estou falando de passado. Aí vai ter uma conjugação diferente. Tem o was e o were, mas não vou entrar nesses detalhes nesse vídeo, certo? Nesse vídeo, só para a gente entender a ideia geral. Então, to be é ser ou estar. Quando eu conjugo ele no presente, é dessa forma que a gente viu com as três conjugações. Am, are, is, depende da pessoa, certo? Aqui tem um detalhe, então, também. E se eu quiser falar, minha mãe é. Minha mãe é legal. Eu vou falar assim, né? Eu não vou falar ela na minha frase. Eu só falei, olha, eu não falei a palavra ela. Eu falei, minha mãe é legal. Mas minha mãe é equivalente a qual pessoa?
I, you, he, she, it, we, you ou they. É equivalente a ela, que em inglês é she. Então vai levar a mesma conjugação de she. Então é minha mãe ou ela, é o que a gente chama, né? Nós professores falamos de regras, terceira pessoa do singular. E terceira pessoa do singular, você usando a palavra ela ou não, ela, minha mãe, a Maria, todos equivalentes a ela, uma terceira pessoa. Primeira pessoa, eu que falo. Segunda pessoa, você que está me ouvindo. Terceira pessoa, uma outra pessoa. Então, ela, terceira pessoa. Então, mesmo que eu não use a palavra she, se eu usar uma pessoa equivalente a she, equivalente a ela, eu vou usar a conjugação de ela, que no caso é, na conjugação de she, o verbo to be é is. She is. Então, ela é, she is. Minha mãe é, my mom is. My mother is. Pode ser mother ou mom. Mother é mais formal. Mom é mais informal. É o jeito normal da gente chamar a nossa mãe ou da gente se referir à nossa mãe. Certo? Então, minha mãe é legal. My mom is nice. My mom is nice. Beleza? Então, se você tiver uma pessoa, se você falar o nome da pessoa, João, João é ele. Então, é a mesma conjugação de ele. Maria é ela. Minha mãe é ela. O João e a Maria, eles. Então, tem as mesmas conjugações. Beleza? É isso. Simples assim. Verbo to be. Esclarecido aqui de forma super simples. A gente tem a conjugação para presente, am, is, are. E do jeito que ele nasceu, ser ou estar, é to be. Beleza? Depois a gente pode entrar em mais regras de verbo to be, como fazer a negativa, a pergunta, mas a ideia desse vídeo é para que a gente entendesse e ele parasse, entendesse de uma vez por todas e fizesse com que o verbo to be parasse de ser aquele monstro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha parado de ser aquele monstro. Simples, o verbo ser ou o verbo estar. Beleza? Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse, de seguir a gente nas redes sociais, @dailytalks, @teacherdeluca, é as minhas redes sociais pessoais, e Daily Talks, o nosso curso de inglês com notícias, aulas gravadas e aulas ao vivo. Se você quiser mais informações sobre aulas de inglês, sobre um curso onde eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá aqui o link na descrição, é só clicar e confere lá todas as informações. Beleza? Nos vemos por aí nas próximas aulas, pessoal. Foi um prazer. Teacher Deluca, out. Bye bye, see ya.